Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon, e nessa frente 2 os nossos objetos de conhecimento serão temperatura e calor. Mas, professor, qual é o ramo da física que estuda o calor e os seus efeitos sobre a matéria? Bem, vamos então introduzir a vocês a termologia e alguns termos científicos relacionados a ela. Vamos então ao primeiro termo. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior o grau de agitação térmica dessas moléculas, maior a temperatura. Quanto menor o grau de agitação térmica dessas moléculas em um determinado corpo, menor a temperatura. E perceba então que essas moléculas vão se movimentar de um determinado corpo. E lembra-se que então a energia cinética de um corpo, ela é diretamente proporcional à velocidade que esse corpo possui. Ou seja, a velocidade dessa molécula é diretamente proporcional à energia cinética que ela detém. Quanto maior o grau de agitação, maior a velocidade, maior a energia cinética particionada por cada molécula. E o calor? O calor é a energia térmica em trânsito. Nunca se esqueça que naturalmente ou espontaneamente esse calor sempre sai de um corpo de maior temperatura para um outro corpo de menor temperatura. É muito errado nós dizermos que estamos com calor, porque o calor ele não fica em um determinado corpo. Ele sai de onde estiver um corpo de maior temperatura para um outro corpo de menor temperatura. O certo então é dizer que você está com desconforto térmico. Bem, e esse calor ele vai se propagar de um corpo A para um corpo B até chegar no estado de equilíbrio térmico. Quando o equilíbrio térmico ocorrer, ou seja, a temperatura do corpo A, que dantes estava em maior temperatura, e vai chegar a passar esse calor para um corpo B, que estava numa temperatura mais baixa, em um determinado tempo, intervalo de tempo, esses dois corpos entrarão em equilíbrio térmico, pois estarão com a mesma temperatura. Nesse exato momento, não ocorre mais a propagação do calor. Bem, vamos à primeira lei, na verdade, a lei zero da termodinâmica, que imagina o seguinte: você tem um corpo C e um corpo A. E esse corpo C e o corpo A estão em equilíbrio térmico. E você também tem um corpo C e um corpo B, correto? E esse corpo C e o corpo B também estão em equilíbrio térmico. Logo, podemos afirmar que o corpo A e o corpo B também se encontram sobre a mesma temperatura. Essa é a lei zero da termodinâmica. Vamos então mais um termo? Dessa vez falaremos sobre sensação térmica, a sensação de um ambiente quente, a sensação de um ambiente frio. Professor, o que significa isso? Quando você percebe um ambiente quente, é porque você recebe calor do meio. Quando você percebe que você está com frio, é porque você está perdendo calor para o meio. Então, essa sensação térmica ela é dada a partir de uma interpretação do seu sistema nervoso, a partir de receptores espalhados pela sua pele. Vamos ver então um pouquinho de biofísica. Na análise biofísica, você pode perceber ali na derme, abaixo da epiderme, alguns corpúsculos sensoriais. É eles que interpretam a sensação térmica de um ambiente quente e um ambiente frio. Bem, como você pode ver, o item 5, analise lá embaixo, perceba lá embaixo, o corpúsculo de Ruffini. O Ruffini, ele interpreta sensações quentes. Já os bulbos de Krause, sensações de um ambiente mais frio. Muito bem, então vamos às atividades. A primeira atividade diz o seguinte: estabelece a denominada lei zero da termodinâmica, que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e um corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então os corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si, chamado de temperatura
do corpo A, TA, temperatura do corpo B, TB, e temperatura do corpo C, TC. As temperaturas dos três corpos é válido descrever. Perceba muito bem que após os corpos entrarem em equilíbrio térmico, teremos a alternativa letra D. Eles terão a mesma temperatura, correto? Então, a temperatura do corpo A, que é igual à temperatura do corpo B, que é igual à temperatura do corpo C. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua do paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo é necessário, alternativa A, para que o mercúrio passe do estrangulamento do tubo capilar. B, para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. C, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. D, devido à diferença entre os valores de calor específico do mercúrio e do corpo humano. Alternativa E, porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Pare um pouco e pense, marque a alternativa. A alternativa correta é a letra C, para que o corpo entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Muito bem? Mais uma atividade. Dois corpos diferentes entram em contato até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Entre eles, o calor passa... Alternativa A, do corpo de maior capacidade térmica para o corpo de menor capacidade térmica. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. C, do corpo sólido para o corpo líquido. D, do corpo de menor calor específico para o corpo de maior calor específico. E, do corpo de maior massa para o corpo de menor massa. O que você aprendeu? Que o calor é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse fluxo de calor ele passa a cessar quando eles entram em equilíbrio térmico, ou seja, quando o corpo A tem a mesma temperatura que o corpo B. Logo, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos a mais uma atividade. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. Alternativa A. Trata-se de um sinônimo de temperatura. Não, lembrando que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Alternativa B. É uma forma de energia contida. Totalmente errado, ela não se contém. Ela sempre passa do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura de forma espontânea. Alternativa C. É uma energia de trânsito, muito bem, de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Perfeito. Letra C. Continuemos. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Quer dizer que o contrário não existe. Não existe o fluxo de calor em corpos de menor temperatura? Bem, totalmente equivocada. Letra E. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente. Não, naturalmente e espontaneamente é do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Só relembrando, só reafirmando a alternativa C. É uma energia em trânsito e esse calor sempre passa de um corpo de maior temperatura para um outro corpo de menor temperatura, isso espontaneamente. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado, ou seja, envolto com alumínio, o corpo A, e outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente as temperaturas iguais. É mais provável que ocorra o seguinte. Alternativa A. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior. Alternativa B.
As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Alternativa C. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a temperatura de A. Letra D. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de N aumenta. Letra E. As temperaturas N e A decrescem devido à evaporação e depois crescem. Vamos então à resolução. Alternativa C. O corpo aluminizado A reflete calor e o corpo negro N absorve. Portanto, após 1 hora, a temperatura de N será maior que a temperatura de A. Um forte abraço e até a próxima aula. A vitória é sua!